homem possui 46 cromossomos. E os anos de edificação do templo foram 46 anos. Os templos sempre significaram o DNA humano, onde o Espírito de Deus habita. Isto significa que o antigo corpo decaído foi substituído pelo corpo que o Messias levantou em 3 dias, o corpo da ressurreição. Salomão, denominação evangélica, Igreja Universal do Reino de Deus. O Templo de Salomão é o maior espaço religioso do país em área construída, que é 4 vezes maior do que o Santuário Nacional de Aparecida, São Paulo. Mas sua capacidade se limita a 10.000 pessoas por culto. A obra custou 680 milhões de reais. Capacidade: até 10.000 fiéis sentados. 8. Templo das Nações, nova sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. Para não ficar atrás, a Igreja Internacional da Graça de Deus está construindo um templo gigantesco, na Avenida Cruzeiro do Sul, tão grande quanto o Templo de Salomão. De acordo com o projeto apresentado à Prefeitura de São Paulo, a área total construída terá 68 mil metros quadrados, divididos em 2 prédios. O templo terá capacidade para 10.000 pessoas sentadas. A mesma capacidade do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. O complexo servirá como sede das empresas da igreja: Graça Music, Graça Filmes, Nossa Rádio, Nossa TV e Graça Editorial. 7. Catedral Mundial da Fé. A Catedral Mundial da Fé é a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus, também chamada de Templo da Glória do Novo Israel. A catedral, também conhecida como Templo Maior, tem 45 mil metros quadrados, que juntando as construções externas chega a 72 mil. O templo tem o formato de meio bolo de noiva gigante, quando visto de cima. Todo o templo é revestido de madeiras e pedras vindas de Israel. O templo tem capacidade para cerca de 15 mil pessoas sentadas. 6. O Grande Templo Cuiabá. O Grande Templo é o nome tradicional do templo da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus de Cuiabá, sede das Assembleias de Deus do Estado de Mato Grosso. É um dos maiores templos religiosos da América Latina da Assembleia de Deus. Tem capacidade para abrigar 24 mil pessoas sentadas na nave central. Contudo, se somadas todas as dependências dos 6 andares, o prédio tem capacidade para 80 mil pessoas. Sua construção consumiu 11 anos e, pelos valores de hoje, o equivalente a 360 milhões de reais. 5. Santuário Mãe de Deus, denominação católica. Localizado na região de Santo Amaro, zona sul da cidade de São Paulo, o santuário foi idealizado pelo padre Marcelo Rossi. Capacidade: mais de 50 mil fiéis. Outros números do santuário que impressionam são 2.000 voluntários, 200 coroinhas e 50 mil hóstias por missa. 4. Templo da Glória de Deus, denominação evangélica. Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundada pelo falecido missionário Davi Miranda, fica na cidade de São Paulo, e tem a capacidade para cerca de 60 mil fiéis. 3. Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida. Denominação católica, cidade Aparecida, São Paulo. É o maior templo católico do Brasil, e o segundo maior do mundo, menor apenas que a Basílica de São Pedro no Vaticano. Capacidade: até 75 mil fiéis. 2. Templo do Recife da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Este templo é um dos maiores templos mormons. O templo tem um total de 37.200 metros quadrados.
e foi construído de forma a acomodar 137.500 pessoas. Na primeira colocação está Cidade Mundial. Esse é um sonho meu, ter um lugar para colocar uma multidão para glorificar a Deus, diz Valdemiro Santiago muito emocionado. O templo foi construído em Guarulhos, na Grande São Paulo, e pode ser considerado um dos maiores templos do Brasil. A Cidade Mundial, construída na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, tem uma estrutura bem simples em relação aos outros templos, mas tem capacidade de receber 150.000 pessoas. Portanto, ficou na primeira colocação. Estava próxima, e Jesus foi para Jerusalém. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. O homem possui 46 cromossomos, e os anos de edificação do templo foram 46 anos. Os templos sempre significaram o DNA humano, onde o Espírito de Deus habita. Isto significa que o antigo corpo decaído foi substituído pelo corpo que o Messias levantou em 3 dias, o corpo da ressurreição. A tumba está vazia, pois ele ressuscitou.